amados irmãos, graça e paz para todos. No Minutos que Restauram de hoje, nós iremos meditar a palavra ou as palavras de Jesus aos seus discípulos. Essas palavras de Jesus vão estar lá no Evangelho de São Mateus, é a qual nós iremos utilizar nesse momento, onde o Senhor mostra a importância de que o servo seja igual ao seu Senhor, de que o discípulo seja igual ao seu mestre. Assim diz o Senhor: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu Senhor. Amados irmãos, para nós que evangelizamos, para nós que somos missionários, pregamos a palavra de Deus, buscamos testemunhar aquilo que o Senhor realiza na nossa vida, para nós basta-nos ser como Jesus foi, como Jesus é. E como Jesus é? Jesus é aquele que aonde passa vai levando esperança, levando vida, restauração, libertação, cura, vai levando o reino de Deus para as pessoas, vai amando as pessoas, perdoando os seus pecados, levando para ela a graça de se tornarem filhos de Deus. Amados irmãos, essa era a vida de Jesus enquanto ele caminhou ao nosso meio. E é isso que Jesus pede para nós. Para nós que somos seus servos ou discípulos, ser igual a ele. Mas o que ocorre muitas vezes é que nós nos comportamos como sendo superior ao mestre, como sendo superior como eu posso dizer, ao seu Senhor. Então, de fato, na nossa caminhada, a gente acaba atropelando aquilo que é o desejo de Deus. Eu já vi fatos acontecerem em grupos, em momentos de oração, onde a pessoa profetiza em nome do Senhor, dizendo para o outro aquilo que o Senhor porventura estaria dizendo, mas que de fato não era o Senhor que estava falando, mas era a pessoa, os seus desejos, a sua vontade, era na verdade o seu emocional falando naquele momento, profetizando naquele momento palavras que não estavam unidas aos sentimentos, ao desejo do Senhor para com aquela pessoa, para com aquela assembleia. E isso acarreta grandes prejuízos, tanto para aquele que profetizou, como para aqueles que acolheram aquelas palavras, porque aquele que profetizou se colocou acima do mestre, se colocou superior ao seu Senhor. E aliás, em nome do Senhor. Olha que tão grande prejuízo aquela pessoa, esse profeta causou a algumas pessoas ali na Assembleia, que acreditaram aquelas palavras, que aquelas palavras fossem de fato palavras do Senhor. Pessoas que se iludiram com aquelas palavras e que de fato aquele que profetizou sabe que não foi o Senhor que falou, mas foi o seu desejo, a sua vontade, foi o seu emocional. Quantas e quantas vezes eu vi isso acontecer? E o Senhor está dizendo para nós: não! Vocês não são superiores a mim, não são superiores ao seu mestre, basta ser igual ao mestre. Então, como foi que o mestre fez quando evangelizou? Quando estava pregando, quando estava levando o reino de Deus? Pegou com amor, na verdade, na simplicidade. Basta ser igual ao seu mestre. Assim como o Senhor mesmo falou
na Semana Santa. Ele disse: vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre. De fato, eu sou Senhor e Mestre. Se eu, que sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, deveis lavar os pés uns dos outros. Mas tem muitos missionários aí que não quer lavar os pés uns dos outros, que não quer se abaixar, não quer se curvar diante dos outros. Ele sempre se acha maior do que os outros, sempre se acha superior aos outros. E o mestre está dizendo: desce depressa dessa árvore, desce depressa do alto, porque eu quero entrar na tua casa, mas para entrar na tua casa é necessário que você esteja embaixo, que esteja diante de mim com coração humilde, porque os humilhados serão exaltados e aqueles que são orgulhosos serão humilhados. Amados irmãos, o Senhor também continua dizendo que não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo todo levar para o inferno. O Senhor está dizendo para os seus discípulos: ora, se o mestre ele foi perseguido, se é necessário viver como o mestre viveu, é necessário compreender também de que nós iremos passar por aquilo que o mestre passou, pelas perseguições, eu posso dizer assim, pelas astúcias das pessoas, do inimigo de Deus, mas que de fato nós não tenhamos medo daquilo que os nossos irmãos ou os nossos inimigos aprontam contra nós, tramam contra nós, como tramaram contra Jesus. O Senhor está dizendo: não temam a eles, não tenham medo deles, porque eles podem matar o corpo, sim. Tantos irmãos e irmãs estão sendo mortos por levarem a palavra de Deus, por levarem o Evangelho às pessoas, mas o Senhor está dizendo: não tenham medo desses que matam o corpo, mas tenham medo daquele que mata a alma, que leva para o inferno. Ou seja, o inimigo de Deus, Satanás, ele que veio para matar, roubar e destruir. Temam ele, tenham medo dele, tenham medo dos efeitos que ele faz na sua vida, porque quando ele entra em uma casa, quando ele entra em uma vida, ele vem para acabar com tudo. Ele é o divisor, ele é o diabo, aquele que veio para dividir um matrimônio, dividir pais e filhos, dividir. É essa a função dele na nossa vida. E de fato toda divisão acaba acarretando uma destruição de unidade. E a isso nós temos que nos vigiar diante dessa situação. Temam o inimigo de Deus, temam aquilo que ele de fato apresenta como sendo bom para nós, os seus pecados, os pecados que ele coloca na nossa vida para que nós experimentemos como caiu Adão e Eva diante da sua sedução. Temam os vícios, a prostituição, a mentira. Temam viver uma vida dúbia. Temam viver uma vida de autossuficiência, uma vida de estar sempre superior aos outros, querer sempre o melhor lugar, como os fariseus. Busquem sempre viver como o Mestre viveu, como ele nos ensinou a viver. Levemos o Evangelho, sim. Demos testemunho do Senhor com a nossa vida.
Assim como São Francisco diz, levemos o Evangelho, vamos pregar, se necessário for, com palavras. Ora, amados irmãos, preguemos com a vida, com a atitude de alguém que de fato teve um encontro com o Senhor, como alguém que de fato conhece o Senhor e não quer se separar jamais, porque reconhece nele o sentido único da sua existência e da sua vida. Portanto, amados irmãos, vivamos como mestre, não querendo ser superior ao seu mestre. Vamos viver servindo bem ao nosso Senhor e não querer tomar o lugar do Senhor. Não queiramos ser Deus e tomar o lugar de Deus. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis na nossa caminhada, autênticos no nosso chamado, autênticos no ministério que o Senhor nos confiou. Porque unidos ao Senhor chegaremos a obter o prêmio a qual São Paulo diz que nos aguarda, que está reservado para nós no último dia. Mas sejamos, repito, igual ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.